Boa noite. O país parou essa tarde para ver a vitória da seleção por 2-0 sobre a Sérvia em Moscou. O Brasil avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo e agora pega o México na próxima segunda-feira. O jogo dessa tarde mudou a rotina de muita gente. Ponto de ônibus lotado, trânsito todo agarrado, gente apressada pelas ruas do centro da cidade. Trabalhei decorado hoje, tem que ser, né? Tem que brilhar. Trabalhei mais cedo, ele foi liberado para ver o jogo. Quase hora do jogo. Os bancos já estão fechados, assim como repartições públicas e parte do comércio. A banca não fecha e aproveita para vender mais apetrechos verde-amarelos. Graças a Deus eu achei que o pessoal tá bem animado. E tomara que anime mais, né? Pra gente também é bom animar o comércio, né? Lanchonetes e cafés também não fecham, muito menos os bares. Todo mundo sai do trabalho e veio pro bar agora. A gente veio direto pro bar. Bola rolando e teve empresa que se dividiu. Nesse shopping, por exemplo, lojas fechadas e funcionários liberados. Mas quem tem cargos essenciais, como de segurança, limpeza e manutenção, se revezava para assistir a partida e vibrar com o primeiro gol. Fim do primeiro tempo, fomos saber como estavam as coisas em Sabará, onde encontramos quase tudo fechado e ruas praticamente desertas. A não ser essa daqui, onde a turma se concentrou para ver o jogo na tradicional TV Muro. E com direito a comentários ao vivo, mascote, bolão valendo chup-chup e sanfona para comemorar o segundo gol e a vitória do Brasil. O Brasil vai ser hexa, vai ser gol de Neymar, Felipe Coutinho e Paulinho. TV Muro vai continuar transmitindo os jogos. Vai continuar até no final da Copa. Copa no Muro, com Chiquinho Galvão e Maria Bueno. Brasil! Já está valendo em Belo Horizonte o rotativo digital. Agora o motorista pode colocar créditos usando um aplicativo de celular para estacionar nas vagas do Faixa Azul. O repórter Wagner de Oliveira foi às ruas e vai mostrar para a gente como foi o primeiro dia de uso desse novo sistema rotativo. A placa é bem clara: estacionamento rotativo. Use o crédito eletrônico. O problema é que no primeiro dia de vendas do rotativo digital, os donos de bancas de jornais e revistas ainda não receberam os smartphones. Por enquanto eles não apareceram, não falaram nada ainda no momento, então a gente está sem saber. Enquanto isso, o jeito é continuar vendendo o Faixa Azul. Você sabe que vai ter rotativo digital, mas ainda não sabe como é que funciona. Não, só li por alto, mas não entrei para pesquisar, não. E é justamente para esclarecer as dúvidas dos motoristas e clientes que Raffles tem trabalhado bastante. Ele foi um dos 67 jornaleiros que recebeu treinamento e assinou o contrato para vender o rotativo digital. Eu venho aqui, faço o cadastro da placa do carro, cadastrar veículo. Aí o aplicativo vai abrir, aí aqui eu digito a placa e o modelo do meu carro. Faço o cadastro, se eu quiser comprar crédito, eu venho aqui na opção de tickets, comprar tickets. 5 tickets, e 10 tickets e 20 tickets. O senhor vai preferir pagar direto na banca ou vai preferir baixar o aplicativo no celular? Aplicativo. Vai trazer mais movimento ou menos aqui para o seu comércio? Com certeza eu acho que vai trazer mais movimento, porque com a folhinha a pessoa tinha opção às vezes de burlar um certo horário mais avançado, e com essa implantação do ticket não tem, porque é digital. Assim que a pessoa parar, ela tem que vir e fazer a ativação do ticket rotativo. Porque assim que o guarda ou o fiscal chegar para poder olhar o carro, a multa já é gerada na hora. Assim vai ter mais facilidade para as pessoas obterem o rotativo, porque o celular está sempre na mão das pessoas e isso vai se tornar mais prático. Uma operação da Polícia Militar apreendeu armas e drogas de suspeitos de incendiarem 2 ônibus na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a polícia, traficantes teriam ordenado os ataques. O ônibus da linha 640 foi incendiado quando passava por este ponto do bairro Jardim Leblon. Segundo a PM, 7 homens encapuzados entraram no coletivo, mandaram motorista e passageiros descerem e atearam fogo ao veículo, que virou sucata. Desde que o ônibus foi queimado nesta terça-feira, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento aqui no aglomerado Mãe dos Pobres. Nessa madrugada, uma equipe localizou armas, drogas e um galão com cheiro de gasolina em um barraco aqui em cima. E a gente vai até o local para mostrar para você onde o material foi apreendido. Uma pequena caminhada até lá. Vamos descendo aqui, olha, tem uma escadaria aqui.
É um beco bem apertado. Agora sim a gente chega ao local. É um barracão desocupado, olha, não há móveis no local. É a boca da boca de fumo, vocês vão encontrar vários microtubos vazios aí. Por causa do atentado, os ônibus que atendiam a região pararam de circular. O movimento normal só foi retomado nessa manhã. Nós temos suspeitos, né? Estamos levantando desde ontem e com toda certeza nós vamos chegar à prisão desses autores. E no início da noite passada, a Polícia Militar conseguiu evitar que outro ônibus fosse queimado, dessa vez na região do Céu Azul. A informação que os militares nos dão é que no local um homem foi detido. Ele estava com um galão de combustível. Os criminosos chegaram a atear fogo ao coletivo da linha 615, mas após a fuga, o motorista conseguiu apagar as chamas usando um extintor. Até agora, foram mais de 66 ônibus incendiados no estado, somente em 2018. Segundo a PM, estes dois últimos atentados não teriam a mesma motivação dos outros veículos incendiados, quando bilhetes foram deixados denunciando a suposta situação de maus tratos no sistema carcerário. Nessa manhã, o prefeito Alexandre Calil e o governador Fernando Pimentel se reuniram com representantes dos órgãos de segurança pública municipal e estadual para definir estratégias de combate aos atentados contra coletivos que têm se repetido na capital e no interior. O prefeito destacou que, apesar da PM ter prendido 68 incendiários entre 2017 e 2018, a maioria voltou para as ruas e alertou para o risco da comunidade voltar a ficar sem ônibus após os atentados. O poder público não pode obrigar as empresas a colocarem uma frota, um aumento de frota na rua para ser incendiado. Então, é um problema que a comunidade vai ter que tomar conta junto com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, que a comunidade vai ter que denunciar, vai ter no 181 um atendimento específico e especial. O governador falou sobre a onda de queima de coletivos recente no estado. Janeiro de 2018 até final de junho desse ano, no ano passado nós tivemos 20 episódios de queima de ônibus nesse período, e esse ano 14 até agora. Eu ia falar apenas, mas não vou falar não, porque eu acho que um já é muito. O objetivo nosso é zerar, é não ter nenhum. Segundo o comandante-geral da PM, será criada uma rede de prevenção contra a queima de ônibus. Intensificação do patrulhamento nessas regiões de queima, uma maior atenção do nosso efetivo policial para esse tipo de questão. O camarada está ali andando com um galão na mão, vamos abordar. São medidas preventivas de patrulhamento. Agora, volto a insistir que o volume de prisões que são feitas preventivamente, elas são praticamente inócuas, porque elas não têm um efeito penal nenhum. O camarada não vai ficar preso, tá? E é o problema que a gente enfrenta em relação à legislação que a gente tem. Foi presa uma quadrilha que roubava cargas de transportadora. De acordo com a polícia, há suspeita de que o sobrinho do dono da empresa teria passado informações para facilitar os crimes. Segundo a polícia, Yuri Gabriel de Oliveira Maria, de 18 anos, era funcionário da transportadora e sobrinho dos proprietários. Era ele quem passava informações privilegiadas para a quadrilha planejar os roubos. Na delegacia, ele negou o crime. Eu não fiz nada disso aí, não. Além de Yuri, a polícia prendeu Guilherme Vinícius de Oliveira, Alexandro Dorna dos Santos e Glauber Henrique Lopes Furtado. Eles foram presos após uma tentativa de roubo a um caminhão carregado com eletrodomésticos, uma carga avaliada em R$1 milhão. No momento da abordagem, o motorista, ele reagiu ao assalto e ele tentou correr com a chave do caminhão. Assim, os criminosos tiveram que entrar em luta corporal com ele. E após essa luta corporal, colocaram ele dentro do veículo e um dos criminosos tomou a direção do caminhão. Algumas pessoas viram esse crime e acionaram uma viatura da Polícia Militar que estava próxima. Assim, a Polícia Militar conseguiu impedir que o caminhão fosse levado. As investigações apontaram Guilherme Vinícius de Oliveira, conhecido como Jabá, como mentor intelectual do grupo. O Yuri era foi quem passou as informações privilegiadas
ao Guilherme, vulgo Jabá. E os demais membros participaram efetivamente do assalto. A polícia acredita que a quadrilha agia há pelo menos um ano. O prejuízo causado a transportadoras do estado de Minas Gerais pode passar de 2 milhões de reais. Além dos 4 rapazes, mais 2 foram presos e liberados pela justiça. Um taxista de 70 anos viveu momentos de terror nas mãos de um bandido em Varginha, no sul de Minas. Ele foi rendido e colocado no porta-malas do veículo. O criminoso caiu com o carro em um barranco e depois fugiu a pé. O assaltante ainda não foi preso. Eu pensei que estava até sonhando. Na verdade, seu Jair Flauzino, de 70 anos, viveu um pesadelo durante a rotina de trabalho. Há 18 anos, ele é taxista e não se lembra com detalhes de uma situação parecida. Estava estacionado no ponto, ele chegou lá e solicitou a corrida, conversou direitinho, né? Antes de chegar ao destino, o taxista teria sido rendido pelo criminoso e colocado dentro do porta-malas. Em seguida, o suspeito assumiu a direção e andou cerca de 10 quilômetros. Nessa curva, ele perdeu o controle e caiu neste barranco. O senhor não teve nenhum ferimento? Nem um ranhão. Senti uns baques, né? Senti uns baques, mas eu apoiei lá, né? Depois do acidente, o suspeito teria fugido a pé. Foi nesse momento que o taxista conseguiu sair do porta-malas e pedir ajuda. A polícia foi acionada e encontrou a faca utilizada no assalto e um capacete que foram deixados no carro. Suspeito nós temos, de acordo com o álbum de fotografia que foi apresentado para a vítima, ela reconheceu quase 100% aí de um suspeito, que evadiu aqui no meio da mata. Inclusive saiu há pouco tempo da cadeia pública aqui de Varginha. Além do susto, seu Jair conta que ficou no prejuízo porque o veículo não tinha seguro. O prejuízo fica com a gente, né? Os R$300 e o celular, né? Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. A circulação dos ventos marítimos mantém o céu nublado, com possibilidade de neblina pela manhã no sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes e parte do leste mineiro. Nas outras regiões, o céu fica parcialmente nublado, com períodos de sol. Em Belo Horizonte, os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 25 graus. Vão de 12 a 23 em Caeté. Oscilam de 13 a 25 em Diamantina. Variam entre 19 e 27 em Três Marias. E em Uberlândia, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Comerciantes e empresários da cidade de Ouro Branco, na região do Alto Paraupeba, fazem uma denúncia grave. Uma empresa contratada para atuar na usina instalada no município causou um rombo na economia da cidade e um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Os contratos fazem parte do arquivo de José Gonçalves, que foi contratado pelas empresas que passaram pela cidade e foram embora sem honrar com os compromissos. De 5 anos para cá, as empresas contratadas diretamente para a Gerdau, eles vêm prestar serviço da Gerdau e contratamos nós para fornecer. Por exemplo, no meu caso seria moradia, hospedagem direto de hotel, aluguéis de casa. Eles se fale, a empresa fale, fica falida e o que acontece? E nós fica sem receber. Nós estamos aqui 93 mil de prejuízo, mais 31 mil de prejuízo, mais 53 mil de prejuízo. Eu estava me crendo aqui, está em torno de 500 mil reais de prejuízo para uma empresa pequena como a minha. São inúmeros os casos de prestadores de serviço que se estabeleceram em Ouro Branco e partiram deixando dívidas que causaram rombos alarmantes na economia local. Vou começar com o seu Ronaldo. Ele tem um restaurante muito próximo da empresa do senhor José Gonçalves e ele também foi lesado. Ronaldo, o que aconteceu aqui? Coloco as empresas que não têm estrutura para tocar e a gente aí vem sofrendo essas consequências. De último foi a Multiplan, 60 mil reais para mim. Só que dentro de uns 5 anos já tem umas 8 ou 10 empresas com os documentos aqui. Meu prejuízo é para ser mais uns 300 mil reais. Para mim que sou pequeno é muito dinheiro, entendeu? A gente está com um prejuízo já mais ou menos levantado de perto de 2 milhões de reais. Mas não são só esses 2 milhões. O restaurante está devendo um açougue, que está devendo verdurão. Né? E isso, ano após ano, cada hora vem uma. O representante da Gerdau falou com a gente, mas vocês têm que cobrar uma garantia deles.
né? E a gente falou com eles, se eles não têm, a gente pequenininho aqui embaixo vai conseguir exigir de uma contratada? Eles já contratam sabendo que o cara não vai resistir àquele preço. E agora eu vou começar com mais um empresário que também foi prejudicado pela Multiplan. Ele alugou este imóvel para acomodação dos funcionários da empresa que simplesmente foi embora sem pagar aluguel, luz. Sem pagar nada. Não fala nada, ninguém tem nada com isso, ninguém sabe de nada. Um fogareiro a álcool quando se acidentaram. As crianças receberam atendimento na UPA de Divinópolis. O menino de 11 anos teve metade do corpo queimado e foi transferido de ambulância para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Já a menina de 10 anos teve queimaduras mais graves e foi levada de avião para o mesmo hospital. As crianças estavam no local de trabalho dos pais, uma agropecuária e um salão de beleza que funcionam no mesmo imóvel. Como não tem fogão, era comum a família utilizar um fogareiro a álcool. E os pais disseram para a polícia que as crianças tinham o costume de acender para esquentar comida. Ainda segundo a polícia, o menino é tio da garota e foi ela quem acendeu o fogo. A investigação está caminhando no sentido de apurar como de fato ocorreram as queimaduras e a dinâmica da mesma. O produto que causou o incêndio será periciado. Tem que saber se o produto combustível que estava na posse, né, dos responsáveis, né, que as crianças tiveram alcance, era um produto inflamável controlado ou não. Os pais podem responder na justiça. Podem responder por uma lesão corporal, né, ou se desse fato não resultar de uma circunstância mais grave. Uma mãe desesperada pede ajuda depois que a filha, de 21 anos, foi agredida por 2 homens. Um deles, o marido da própria vítima. Veja na reportagem de Lucas Girardi. A Clarice abriu as portas de casa para receber a filha depois que a jovem de 21 anos foi agredida. Os suspeitos são o companheiro e o caseiro do sítio em que moram. A vítima ficou com o rosto todo marcado e precisou ser atendida no hospital. Foram 2 que agrediu ela, um segurou, o outro bateu, depois veio a tentativa de estupro que um segurou. A jovem ficou alguns dias com os pais, mas decidiu voltar para a casa do marido. A mãe está preocupada com o relacionamento. Ela tem medo que algo pior aconteça. O medo que eu tenho é dele matar ela. Porque ele já bateu nela várias vezes, já espancou várias vezes. E essa última vez agora foi uma das piores vezes, né? Situações como essa não são raras e a família não precisa ficar parada sem fazer nada. Nos casos de agressões em que a violência doméstica esteja configurada, qualquer pessoa pode procurar a polícia. Nesse caso de lesões, ficando consignado que se trata de lesões, inclusive podendo vir a ser lesões graves, isso independe da manifestação da vítima. A autoridade policial tem que necessariamente instaurar inquérito para apurar a situação. A mãe da vítima, ela pode vir à delegacia, ela vai prestar as declarações e nós podemos também oficiar o hospital que ela teria sido internada, que ela teria sido atendida. Segundo a delegada, é possível que a mãe da vítima também seja amparada pela Lei Maria da Penha. Essa mãe da vítima, se ela se sentir ameaçada pelo genro, como é o caso, ela pode requerer uma medida protetiva. O casal tem um bebê de 10 meses. A família também pode tomar uma atitude com relação à criança. Ela deve procurar o Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar tomar as providências cabíveis nessa situação, de maneira que busque alguma providência junto à vara da infância ou algo parecido. O Jornal da Alterosa pediu aos torcedores que enviassem vídeos durante a partida do Brasil de hoje. E essa turma que vocês vão ver aí, ó, cadê as imagens? Reuniu os amigos em casa na região centro-sul da capital. E daqui a pouco você vai ver mais festa da torcida mineira com a classificação da seleção para as 8ª de final. É já já, não saia daí. Voltamos a falar da Copa do Mundo da Rússia. O Brasil segue firme no sonho do Hexa. Se depender da torcida, a 6ª estrelinha vai chegar no dia 15 de julho. Vamos ver como foi a festa com a vitória dessa tarde
lá no Bar da Copa, aqui em Belo Horizonte. Conta pra gente, Vitor Moreira. E aí, Carolina e amigos do JA, olha que alívio, viu? Meu Brasil, finalmente ganhamos da Sérvia 2-0, gols de Paulinho e Thiago Silva. Agora o próximo adversário do Brasil é o México, ó, eu tô confiante, viu? Aqui no Bar da Copa, ó, evento bacana pra caramba aqui na TV Alterosa e tá todo mundo feliz, curtindo um sertanejo agora, você sabe, né? Brasil classificado, todo mundo feliz. A seleção ainda não tá jogando aquele futebol que a gente esperava, mas vai ser no peito, na raça, vamos chegando, isso aí. Chegando na final, vai ser sofrido, mas vai ser bom demais. Então é isso, viu, Carolina? Ó, felicidade total aqui no Bar da Copa. E eu também tô confiante, nós vamos pegar o México, vamos passar por cima do México, tá bom? Um abraço, amigos do JA. Boa sorte pro Brasil, né? O JA termina aqui, você fica agora com as notícias nacionais no SBT Brasil. Eu tô de volta amanhã, a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá.